Meus amigos, hoje eu quero começar de um lugar diferente. Antes de qualquer leitura, antes de qualquer explicação, eu quero falar com você que chegou aqui carregando peso no coração. Talvez você esteja tentando manter tudo sob controle, mas por dentro sente que algo está desmoronando. A vida nem sempre avisa quando vai sacudir nossas estruturas. Às vezes, tudo parece firme num dia e no outro o chão parece sumir debaixo dos nossos pés. É exatamente nesse cenário que o Salmo 46 se torna tão vivo. Ele não foi escrito para pessoas vivendo dias tranquilos, mas para homens e mulheres que conheciam o medo, a ameaça, a pressão constante e a sensação de não ter para onde correr. Esse salmo revela um Deus que não se abala quando o mundo treme. Um Deus que não se esconde quando o caos aparece. Um Deus que se aproxima ainda mais quando chegamos ao nosso limite. O Salmo 46 nos lembra que Deus é o nosso refúgio, não como uma ideia bonita, mas como uma realidade presente. Ele é força quando a nossa acaba. Ele é abrigo quando nos sentimos expostos. Ele é ajuda constante, não ocasional. Não é um Deus distante que observa de longe, mas um Pai que permanece perto quando tudo parece fora de controle. E antes de entrarmos verso por verso, eu quero que você entenda algo importante. Essa palavra não é apenas para pessoas do passado, ela é para você, para mim. Para todos que já choraram em silêncio, que já perderam o sono, que já disseram em oração baixa: Senhor, eu preciso de ajuda. Hoje, nós não apenas vamos ler esse salmo, nós vamos permitir que ele fale com o nosso coração. Se essa mensagem já falou com você, escreva amém nos comentários como um sinal da sua fé. Vamos agora ouvir a palavra de Deus com o coração aberto. O Salmo 46 começa com uma declaração poderosa que muda tudo. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro bem presente na angústia. Repare que o texto não diz que Deus dá refúgio, ele diz que Deus é o refúgio. Não é algo separado dele, é o próprio Deus quem se torna o lugar seguro quando a vida aperta. Refúgio é um lugar de proteção, um esconderijo seguro em meio ao perigo. Força é aquilo que sustenta quando não temos mais energia para continuar. E socorro bem presente significa que Deus não chega atrasado, não aparece só depois que tudo se resolve. Ele está presente no meio da angústia, enquanto ela ainda está acontecendo. Por isso o salmista continua dizendo: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no coração dos mares. Isso não é negação da realidade, é uma decisão de fé. O mundo pode estar desmoronando, as estruturas podem estar caindo, mas existe uma segurança que não depende das circunstâncias. Quantas vezes a nossa vida se parece exatamente com isso? Tudo que era estável começa a falhar. Relacionamentos, planos, saúde, finanças, emoções. O barulho do medo fica alto, os pensamentos não param, o coração se agita. O Salmo descreve mares rugindo e montanhas tremendo, porque é assim que a ansiedade e o medo se manifestam dentro de nós. Mas a palavra declara: não temeremos, não porque somos fortes, mas porque Deus é. Não porque controlamos tudo, mas porque Ele continua no controle. O medo pode até bater à porta, mas ele não precisa governar o nosso coração. Se você crê que Deus é o seu refúgio mesmo em meio ao caos, escreva glória a Deus nos comentários. O Salmo continua e nos leva para um contraste poderoso. Depois de falar de mares agitados e montanhas tremendo, a palavra diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Enquanto tudo do lado de fora parece barulhento e violento, Deus apresenta uma imagem completamente diferente por dentro. Um rio calmo, constante e cheio de vida. Esse rio representa a presença de Deus fluindo no interior.
Não é uma água que vem em ondas descontroladas, mas uma corrente contínua que traz alegria, sustento e paz. É a paz que não depende das circunstâncias externas, mas nasce da certeza de que Deus habita conosco. Quando o mundo grita, Deus sussurra paz. O texto continua dizendo: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Isso é uma promessa profunda. Significa que mesmo quando tudo parece prestes a cair, aquilo que carrega a presença de Deus permanece de pé. O socorro pode não vir no momento que esperamos, mas ele sempre chega no tempo certo, no romper da manhã. Quantas vezes você já atravessou uma noite longa, cheia de medo, incerteza e lágrimas? No escuro, tudo parece pior. Mas a palavra nos lembra que a manhã sempre chega e com ela vem a ajuda do Senhor. Deus não abandona no meio da noite, Ele sustenta até o amanhecer. É interessante perceber que o Salmo não promete ausência de crise, mas presença de Deus no meio dela. A segurança não está em evitar a tempestade, mas em saber quem está conosco dentro do barco. É isso que mantém o coração firme quando tudo ao redor tenta nos derrubar. Se você deseja essa paz que vem de Deus, escreva nos comentários: Deus está comigo. O Salmo, então, amplia o olhar e nos leva do coração humano para o cenário do mundo. Ele diz: bramam nações, reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Aqui, a palavra nos lembra que não é só a nossa vida pessoal que enfrenta crises. O mundo inteiro passa por instabilidade, conflitos, injustiças e colapsos de sistemas que pareciam inabaláveis. Basta olhar ao redor para perceber que isso continua atual. Guerras, divisões, violência, corrupção, mudanças repentinas. Governos caem, líderes mudam, estruturas falham. Tudo aquilo em que o ser humano costuma colocar sua confiança mostra, mais cedo ou mais tarde, suas rachaduras. O salmista não ignora essa realidade, ele a encara de frente. Mas em meio a esse cenário, há uma declaração que traz descanso. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Isso revela o tamanho da autoridade de Deus. O que para nós parece impossível de controlar, para ele se submete a uma única palavra. O poder humano é limitado, passageiro e frágil. O poder de Deus é absoluto, eterno e soberano. Isso não deve gerar medo em nós, mas consolo. O Deus que governa sobre nações e reinos é o mesmo Deus que cuida da sua vida pessoal. O mesmo Deus que silencia guerras é aquele que acalma o seu coração quando a ansiedade tenta dominar. Nada foge do controle dele, nem no mundo, nem dentro de você. Em seguida, o Salmo declara: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui vemos duas faces de Deus: o Senhor poderoso dos exércitos celestiais e o Deus próximo, pessoal, que se relaciona com pessoas imperfeitas como Jacó. Ele é grande demais para falhar e próximo demais para nos abandonar. Se você crê que Deus está no controle mesmo quando o mundo parece fora de controle, escreva "Deus reina" nos comentários. O Salmo, então, faz um convite direto e poderoso. Vinde, contemplai as obras do Senhor. É como se Deus estivesse dizendo: pare por um momento, olhe para trás e lembre-se do que eu já fiz. Muitas vezes, quando estamos no meio da luta, esquecemos rapidamente das vitórias passadas. O medo nos faz perder a memória espiritual. O texto continua dizendo que Deus faz cessar as guerras, quebra o arco, despedaça a lança e queima os escudos. Isso revela que o Senhor não apenas protege, mas também encerra batalhas que nós jamais conseguiríamos vencer sozinhos. Ele age de forma completa. Onde havia ameaça, ele estabelece paz. Onde havia medo, ele traz descanso. Essa parte do Salmo nos lembra que Deus tem um histórico.
Ele já interveio antes, ele já salvou, já livrou, já restaurou. Ao longo da história bíblica, vemos Deus entrando em cenários impossíveis e mudando tudo sem que o povo precisasse usar força humana. A vitória nunca foi sobre músculos ou estratégias, sempre foi sobre confiança. É aqui que a história do rei Ezequias se encaixa com perfeição. Jerusalém estava cercada por um exército inimigo muito maior e mais forte. O povo estava aterrorizado. Mas Ezequias não correu, não negociou com o medo, não tentou resolver com suas próprias mãos. Ele levou a ameaça diante de Deus em oração. E naquela noite, sem batalha, sem espada, sem esforço humano, Deus derrotou todo o exército inimigo. Isso nos ensina algo profundo. Há batalhas que não se vencem lutando, mas confiando. Há momentos em que o maior ato de fé não é agir, mas entregar. Deus continua sendo especialista em fazer cessar guerras que nascem dentro de nós. Guerras de ansiedade, medo, culpa e desespero. Se você confia que Deus luta as batalhas que você não consegue lutar, escreva: "O Senhor é meu defensor" nos comentários. Chegamos agora a uma das declarações mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais difíceis de viver. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa frase não é apenas um convite ao silêncio exterior, mas um chamado profundo ao descanso interior. Deus não está pedindo que façamos mais, mas que paremos de tentar controlar tudo. Aquietar-se é confiar, é reconhecer que existe um limite para a nossa força, para a nossa compreensão e para as nossas tentativas. Enquanto tentamos resolver tudo sozinhos, o coração permanece agitado. Mas quando entregamos, algo muda dentro de nós. O peso começa a sair dos ombros e a paz começa a ocupar espaço. Deus continua dizendo: "Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra." Ou seja, independentemente do que esteja acontecendo, Deus continuará sendo Deus. As circunstâncias não diminuem sua grandeza, os problemas não reduzem seu poder. Ele reina acima do caos, acima do medo e acima daquilo que nos assusta. Essa palavra nos ensina que descanso também é um ato de fé. Confiar que Deus está agindo mesmo quando não vemos nada acontecendo. Crer que Ele está trabalhando nos bastidores enquanto somos chamados a descansar no centro da sua vontade. Isso não significa passividade, mas dependência. Significa dizer com o coração: "Senhor, eu não consigo, mas eu confio que Tu podes." É nesse lugar de entrega que a alma encontra alívio e o coração aprende a respirar novamente. Se você decide hoje aquietar o seu coração diante de Deus, escreva: "Eu confio em Ti, Senhor", nos comentários. O Salmo 46 se aproxima do fim, repetindo algo essencial, porque Deus sabe que nós esquecemos com facilidade. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando a palavra repete uma verdade, é porque ela precisa descer da mente para o coração. Em momentos de crise, até quem tem fé precisa ser lembrado de que não está sozinho. Essa repetição é como um abraço espiritual. Deus reafirma: "Eu continuo aqui, eu não fui embora, eu ainda sou o seu refúgio." O medo tenta nos convencer de que fomos abandonados, mas a presença de Deus permanece firme, mesmo quando nossos sentimentos dizem o contrário. É nesse ponto que a história de Luiz Amperini ganha ainda mais sentido. Em meio ao oceano, à fome, à sede e ao medo constante da morte, tudo ao redor dizia que era o fim. Mas algo dentro dele se recusava a desistir. Ele continuou orando. Continuou falando com Deus, continuou acreditando que havia um propósito maior, mesmo sem enxergar saída. Por fora, o cenário era de colapso total. Por dentro, havia uma força que não vinha dele. Isso é o que acontece quando Deus se torna o nosso refúgio. As circunstâncias não mudam imediatamente, mas o coração ganha resistência espiritual.
A alma não desmorona, porque está ancorada em algo eterno. Deus não prometeu que nunca passaríamos por desertos, mas prometeu que caminharíamos com Ele neles. E quando o Senhor é o nosso refúgio, o deserto não nos destrói, Ele nos fortalece. Se você sente que Deus tem te sustentado mesmo em tempos difíceis, escreva "Deus é minha fortaleza" nos comentários. Depois que a guerra terminou e Luiz voltou para casa, uma nova batalha começou. E dessa vez não era externa, era interna. Por fora, ele estava em segurança. Por dentro, sua mente ainda estava em guerra. Pesadelos constantes, raiva acumulada, lembranças dolorosas e um vazio profundo começaram a dominar seus dias. Ele tentou silenciar essa dor com álcool, tentou fugir dos pensamentos, tentou seguir em frente, mas nada parecia funcionar. A vida, mais uma vez, parecia desmoronar. Isso nos ensina algo muito real. Nem toda guerra termina quando a situação muda. Às vezes, o maior campo de batalha é a mente e o coração. E foi exatamente nesse lugar que Deus voltou a se revelar a ele de forma poderosa. Em 1949, Luiz participou de uma reunião evangelística conduzida por Billy Graham. Naquele momento, todas as memórias voltaram. As orações feitas no meio do oceano, os livramentos inesperados, as vezes em que ele deveria ter morrido, mas foi preservado. Ali, o coração dele finalmente se rendeu. Não foi força, não foi disciplina, não foi esforço humano, foi entrega. Naquele instante, ele viveu na prática o que o Salmo 46 declara: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Quando ele descansou em Deus, algo extraordinário aconteceu. Os pesadelos cessaram, a raiva perdeu o controle, o medo foi substituído por paz. Isso mostra que Deus não cura apenas circunstâncias externas, Ele cura o interior. Ele acalma a mente, restaura emoções e traz descanso para a alma cansada. O mesmo Deus que sustentou Luiz no oceano foi o Deus que restaurou seu coração em terra firme. Se você acredita que Deus também pode curar sua mente e seu coração, escreva "Deus me restaura" nos comentários. O Salmo 46 caminha para o encerramento, reforçando uma verdade que sustenta a nossa fé nos dias difíceis. Deus continua sendo Deus e Ele continua conosco. A repetição dessa promessa não é por acaso. Ela existe porque, em meio às lutas, nossa tendência é esquecer, entrar em pânico e permitir que o medo fale mais alto. Assim como aconteceu com Luiz, muitas vezes a nossa vida externa até parece organizada, mas por dentro tudo está tremendo. O coração se agita, os pensamentos não descansam, a esperança fica frágil. É nesse momento que Deus nos chama de volta ao lugar de confiança. Ele nos lembra que não somos sustentados pelas circunstâncias, mas pela sua presença constante. Quando Deus diz "estou com você", Ele não está oferecendo apenas companhia, mas proteção, direção e sustento. Ele se torna um verdadeiro abrigo emocional, espiritual e mental. Mesmo quando você não sente, mesmo quando não entende, mesmo quando parece silencioso, Ele permanece firme. A fé amadurece quando aprendemos a descansar em Deus, mesmo sem respostas imediatas. O Salmo 46 não nos ensina a fugir da realidade, mas a enfrentá-la com o coração ancorado em quem Deus é. A paz que Ele oferece não depende do que está acontecendo ao redor, mas do que Ele está fazendo dentro de nós. E essa paz é uma escolha diária, uma decisão de dizer "eu confio mesmo sem entender tudo, eu descanso mesmo quando ainda dói, eu sigo porque sei quem caminha comigo." Se hoje você escolhe confiar em Deus apesar das circunstâncias, escreva "minha confiança está no Senhor" nos comentários. Agora, com tudo o que refletimos, vamos nos colocar diante de Deus em oração, não como pessoas que têm todas as respostas, mas como filhos que reconhecem sua dependência do Pai. Senhor,
Nós nos aproximamos de Ti com um coração humilde, conscientes de que não conseguimos carregar a vida sozinhos. Precisamos da Tua força, da Tua direção e da Tua paz. Pai, Tu és o nosso refúgio e a nossa segurança. Quando a vida pesa, és Tu quem nos sustenta. Quando a mente se torna barulhenta, és Tu quem traz silêncio e descanso. Quando o coração treme, Tua presença nos envolve como um abrigo seguro. Obrigado porque não estás conosco apenas nos dias bons, mas também nos dias difíceis, quando nos sentimos fracos e vulneráveis. Obrigado porque és um socorro sempre presente. Tu vês as dores que escondemos, os medos que não verbalizamos, as preocupações que carregamos em silêncio. Mesmo assim, Tu permaneces perto. Hoje escolhemos confiar. Mesmo que nem tudo faça sentido, mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, declaramos: não temeremos porque o Senhor está conosco. Coloca dentro de nós a Tua paz, como aquele rio tranquilo que corre no mais profundo da alma. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que estamos seguros em Tuas mãos. Ensina-nos a aquietar o coração, a soltar o controle e a descansar na Tua soberania. Protege nossa mente, nosso coração e nossa família. Vai adiante de nós e nos cerca como uma fortaleza que nada pode destruir. Nós descansamos em Ti hoje. Escolhemos a fé, escolhemos a paz. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Deus é o meu refúgio. Que essa seja a sua declaração de fé hoje. Antes de você sair, eu quero te lembrar de algo muito importante. Se essa oração falou com você, não foi por acaso. Deus conhece exatamente o momento em que você está vivendo, as batalhas que ninguém vê e as noites em que você tentou ser forte, mas quase desistiu. Este canal existe para ser esse lugar de refúgio, onde a palavra de Deus fortalece o coração, renova a fé e traz paz em meio ao caos. Se você precisa de mais momentos assim, de mais palavras que te levantem quando o mundo tenta te derrubar, se inscreva no canal agora. Ao se inscrever, você declara que escolhe alimentar sua fé todos os dias. Ative o sino para não perder nenhuma oração, porque todos os dias nós voltamos aqui para buscar a presença de Deus juntos. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de força hoje. E lembre-se, quando tudo treme, Deus continua sendo o seu refúgio. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.